Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. Pronto, alunos, depois dessa apresentação, dessa brevíssima apresentação, nós vamos partir para a nossa aula de hoje, tá? Já compartilhei na telinha de vocês o material que nós vamos utilizar e volto a salientar o seguinte: a nossa aula de hoje, ela é uma aula extremamente importante, interessante, para que você entenda os mecanismos das manifestações artísticas, viu? Bem, eu vou ampliar aqui a nossa tela para que você tenha uma imagem melhor do nosso conteúdo. Eu vou fazer, inclusive, uma abordagem das páginas anteriores para que hoje nós possamos estabelecer uma conversa em cima do assunto de fato que nós vamos tratar hoje, que é o impressionismo. O que é impressionismo? O que te causa uma impressão? De que forma o impressionismo nasceu? Por que o impressionismo nasceu? Qual é a característica principal do impressionismo? Tudo isso nós vamos estudar hoje, com toda paciência do mundo, viu? Porque é um desafio falar sobre o impressionismo. Então eu já te convido aí a se organizar e vamos lá, tá? Bem, aqui o nosso material, ele traz uma abordagem bem bacana. Ele já começa com essas imagens que nós já trabalhamos outrora, tá? E aí nós temos o comentário inicial sobre o realismo, tá? Inclusive, eu comentei com vocês que nós vamos trabalhar com estes objetivos até o fim do nosso capítulo, tá? Nós vamos compreender o movimento realista, nós vamos entender o estilo impressionista, nós vamos analisar elementos do impressionismo na música, nós vamos conhecer a proposta dos balés russos e nós vamos entender o pós-impressionismo, ok? Então vamos lá. Pegue o seu marcador. Ele vai ser muito útil hoje na nossa aula, porque eu já vou tirar algumas abordagens da nossa aula de hoje para a nossa avaliação final do bimestre, tá? Além do nosso marcador, hoje eu vou deixar algumas opções, tá? Sugestões, na verdade, de livros. Inclusive, eu já... É porque assim, o livro que eu tenho, eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta chamada Kindle, tá? Não é propaganda, não. É para estímulo de vocês, realmente, estímulo de leitura. Vou mostrar hoje alguns livros que, nesse aparelho, eles são mais baratos, tá? Como forma de te agregar a entender esses movimentos artísticos e literários também, tá? Porque a literatura e a arte, elas estão unidas neste sentido, tá? Mas logo, logo eu vou trazer essas sugestões para vocês. Já com o seu marcador em mãos, você vai exatamente marcar aqui, ó. Você vai destacar. A partir do desenvolvimento técnico e científico, em uma época de progresso e rápida industrialização, surgiu na França, entre os anos 1850 e 1900, um novo movimento artístico nas artes visuais, o realismo. Vejam o seguinte: nós temos realismo oriundo da palavra real. Vamos imaginar o seguinte: em um momento anterior, nós temos aí o nosso romantismo. O romantismo era um movimento em que havia exaltação de sentimento e todo aquele pacote de características que nós já estudamos, tá? Mas o que acontece? Nós tínhamos, por exemplo, mulheres dentro do romantismo, mas elas eram exaltadas, ou melhor, idealizadas. Vou colocar como idealizadas, tá? Essas mulheres, quando elas passam para o movimento realista, na verdade, quando os autores começam a escrever e a pintar e a desenhar dentro do movimento realista, eles vão evidenciar agora não a mulher como exaltada, mas de verdade, como ela é de verdade. Então, se nós tínhamos antes uma mulher que era casada e ela tinha ali isso no romantismo, tá? Ela tinha que seguir os padrões voltados ao casamento, ser a mulher perfeita, etc, etc. No realismo, nós vamos ter mulheres agora que são prostitutas, tá? Já que o objetivo do realismo é
contrapor ao romantismo. Tá? Então, nós vamos entender que este movimento ele surgiu nos anos de 1850 e 1900. Nós vamos entender, inclusive, que neste período a burguesia ela estava em ascensão. Para quem não sabe, a palavra burguesia ela é oriunda da palavra burgo, tá? E aí nós vamos entender o seguinte: os burgos eles começaram a criar técnicas manufatureiras que começaram a dar, melhor, as técnicas começaram a dar dinheiro, daí nasce então a burguesia, tá? E aí neste período, ainda voltado ao realismo, nós vamos ter essa ascensão. Esse movimento, como eu comentei, ele apresentava uma contraposição à visão subjetiva e emocional, características do romantismo. Tá? Nós temos aqui, inclusive, o seguinte: o comentário da arte acadêmica. Você vai voltar a pegar o seu marcador e pode destacar aqui. A arte acadêmica, também conhecida como academicismo, tá? Refere-se aos movimentos de influência clássica, seguidos por acadêmicos e tal da história. Tá? Depois nós vamos observar aqui no segundo parágrafo o que os artistas do movimento realista eles procuravam o quê? Desmascarar as mazelas sociais, fazer críticas e políticas, lutar pela liberdade individual, retratar cenas cotidianas e pessoas comuns trabalhando. Turma, isso pode ser observado tanto dentro das artes visuais quanto na parte literária. E aqui, inclusive, eu já peguei o meu Kindle para mostrar para vocês o seguinte. Nós temos alguns livros, eu vou destacar aqui para vocês um livro que ele é fantástico. Nós vamos, então, ter como uma sugestão para que você faça a sua leitura, inclusive, tenho certeza de que o professor do ensino médio, fabuloso, por sinal, ele já evidenciou esta obra literária. Nós temos o primeiro, que é Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu não sei se vai aparecer aí. Dom Casmurro de Machado de Assis, tá? Ele é um livro que vai, conhecidíssimo inclusive, ele vai evidenciar o Casmurro, que é um personagem, mas que inicialmente tinha o nome como Bentinho, né? Tinha não, ele tem o nome como Bentinho. Nós vamos perceber, então, que Bentinho, ele é um personagem extremamente mimado. Ele teve ali a sua criação de um ponto de vista ainda voltada para o mimo. Então, seria perfeitamente natural que, ao decorrer da vida dele, ele se frustrasse com algumas situações que ele passasse, tá? Ou as situações em que ele passaria, tá? Por quê? Porque ele teve uma criação voltada não para uma parte, não para a parte, ou melhor, não para um lado em que ele mesmo fosse protagonista em relação aos seus próprios obstáculos. Ele resolvesse os problemas. Não. Ele esperava os outros resolverem os problemas por ele. Justamente porque ele teve uma criação assim, tá? E quando nós vamos observar a sua relação com Capitu, nós vamos entender, inclusive, essa relação muito mais voltada para ele, porque o Bentinho ele não se conhecia de verdade, né? Ou melhor, essa é a pergunta que você deve fazer. Será que o Bentinho ele se conhecia de verdade? Tá? E aí nós vamos entender que dentro da literatura nós temos esses aspectos da não exaltação de sentimentos, mas sim essa volta para dentro de si, tá? Mas como um trabalho de representar aquele personagem que tem características que é fruto ali de algo, ou de repente da sociedade, e por aí vai, tá? Tanto que essa característica ela fica mais evidente dentro do naturalismo. Mas, enfim, quando nós retornamos para a arte plástica, ou melhor, para as artes visuais, nós vamos entender o seguinte, que dentro do realismo, a imagem de trabalhadores, tá, das classes sociais mais baixas, elas começam a ser evidenciadas e, consequentemente, isso vai acarretar em uma grande, veja bem, em uma grande, na verdade, um grande impacto. Porque quem é que vai desenhar sobre a população que não pertence à burguesia? Quem é que vai desenhar? Trabalhadores, tá? E aí, volta um comentário que eu fiz na nossa última aula, tá? Qual foi o comentário, professor? Nós temos algumas profissões na nossa sociedade que elas são elitizadas, tá? E aí vale, inclusive, compreender esse conceito de elite, tá? Esse conceito de elite tem uma relação com a palavra clássico.
Antes, pessoas que eram de alto nível social eram consideradas pessoas clássicas, tá? Consequentemente, pessoas da elite, tá? Hoje em dia, esse conceito de elite, ele trouxe aí uma relação interessante. Por quê? Imagina, nós temos algumas funções, alguns trabalhos, algumas profissões que pertencem à elite. E outras profissões que são extremamente importantes, mas elas não têm o mesmo prestígio que uma profissão da elite, tá? Então nós temos o exemplo do gari. É um trabalhador que tem uma grande importância na nossa sociedade, mas não é um trabalho e não é uma profissão da elite. Mas vamos imaginar alguém que pinte o gari. Isso vai repercutir de alguma forma, porque isso é o real. Isso está trazendo uma reflexão de que existe um grupo e esse grupo está sendo representado. Um grupo que está marginalizado, que está à margem e que causa impacto. Por quê? Porque para a sociedade burguesa não é interessante retratar trabalhadores. Tá? Então veja que compreender o realismo nos faz compreender também o aspecto histórico daquele tempo, o contexto cultural e por aí vai, tá? Pegue agora seu marcador de novo e você vai marcar exatamente aqui. Marcador, marcar, né? Olha esse pleonasmo. Você vai destacar aqui. O realismo teve influências diretas dos ideais socialistas dos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Pode marcar até distribuição de renda, ou se você quiser até classes sociais, tá? Isso aqui nós já comentamos nas aulas passadas. Se você quiser também marcar aqui, ó, o realismo se estendeu para países como Áustria, Alemanha e Itália, até cenas da vida privada, você pode marcar, porque alguma coisa eu vou tirar daí para a nossa avaliação. Tá? Você pode, inclusive, marcar o nome do Millet e do Courbet, assim como Manet. Tá? O Jean-François Millet, Gustave Courbet e Edouard Manet. Você vai marcar aqui na pintura até aqui. E foram 3 nomes importantíssimos para a nossa aula de hoje. Uma outra situação foi justamente em relação à obra do Millet. Tá? Alguns alunos chegaram até mim e perguntaram algumas características desta obra. Talvez não tenha ficado muito bem explicitado na nossa última aula que a obra As Respigadeiras do Millet é uma obra que retrata 3 camponesas com postura heróica, ou seja, camponesas, imagens de trabalhadoras. E detalhe, mulheres, tá? Não são homens, são mulheres, tá? Do ponto de vista biológico. Então, nós vamos entender o seguinte: marque aqui Jean-François Millet foi um dos artistas mais expressivos do realismo, na pintura, tá? Na pintura. Ele foi membro fundador da Escola de Barbizon, ele desenvolveu o método próprio de pintar paisagens. E aí você vai marcar aqui e você vai marcar aqui também, porque essa informação que vem logo abaixo ela é importante, que diz que o Millet alcançou destaque ao pintar imagens realistas de camponesas trabalhando, tá? E o mais interessante é justamente a forma como esta pintura foi retratada. Ó, nessa época, era incomum a pintura de pessoas do povo. Gente, esse material ele parece ser extremamente atual. Aliás, não material, mas o contexto. Porque mesmo ainda no século XXI, nós temos esse conceito pré-concebido de que pessoas do povo, pessoas trabalhadoras, não merecem situação de destaque. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam dessa forma, e aí, com o estudo da arte, nós ampliamos o nosso senso crítico e percebemos que não é desta forma. Então, por exemplo, se você mora em um condomínio e você não dá oi ou bom dia para o porteiro, que é uma profissão extremamente honrosa e importante, não adianta. Então, você ter aí toda a sua vida de luxo e não partir do princípio de reconhecimento pela profissão do outro, ou até mesmo pelo lugar do outro, tá? E você acaba caindo nesse conceito da burguesia não aceitando as pessoas trabalhadoras sendo representadas, tá? Então, muito cuidado com isso. São situações pequenas da nossa vida
que vão nos imaginar, ou melhor, que vão refletir na nossa vida e perceber que nem tudo na nossa vida é um mar de rosa, nem tudo é perfeito, né? Mas enfim, voltando aqui para o nosso material. Aí nós temos o seguinte, essa obra, ela mostra o cansaço do trabalho executado por mulheres camponesas. O mais interessante, gente, observarmos é o fato de estar sendo representante e representado o papel das mulheres, tá? Ela é muito atual. Porque se você for observar, até nos dias atuais, as mulheres elas são consideradas guerreiras. Mas, infelizmente, em grandes momentos e em grandes situações da vida, elas também são colocadas à margem, tá? Então, é muito comum ver homens liderando, por exemplo, empresas, mas não é tão comum ver mulheres liderando empresas, tá? E essa relação é uma relação que tem um link muito grande com esta obra do Millet, porque da mesma forma que há o cansaço do trabalho executado por mulheres camponesas, a mulher dos dias atuais também sente o cansaço, tá? O cansaço em ser representada de alguma forma, tá? E muitas vezes ser colocada de lado. Gente, é muito interessante esse estudo da arte. E mais interessante ainda estudar o realismo e logo mais o impressionismo, que nós colocamos em evidência situações que nós ainda não tínhamos percebido, tá? Isso faz com que você desperte o seu senso crítico. Nós temos o seguinte, ao longe, acima, tá? E à direita, Millet representou o proprietário de maneira embaçada, né? E aí nós vamos observar o seguinte, que ele observa as trabalhadoras, tá? Nós temos também os chapéus vermelho e azul, tá? Ó, vermelho, azul, bem como a camisa branca de uma das camponesas, remetem às cores da bandeira francesa, que é o símbolo da luta do final do século XIX, tá? Que é ecoada pelo lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade da recente Revolução Francesa. Então, nesse caso, a abordagem de Millet vai evidenciar uma crítica social sobre o trabalho feminino na época, tá? E aí você vai pedir para você, inclusive, responder a esta pergunta no seu material, no seu caderno, tá? E você, como aluno excepcional, espero que você tenha realizado. Em seguida, nós vamos continuar aqui, nós inclusive comentamos sobre essa pintura do Colbert, tá? Eu não vou voltar a ela hoje, porque senão não vou conseguir retratar o impressionismo ainda hoje. Comentei sobre Olímpia, tá bom? E aí, vou deixar que você faça a leitura desse material, reflita um pouquinho sobre eles. Eu quero partir direto agora para o impressionismo, tá? E aqui eu peço muita paciência de vocês, porque realmente vai ser necessário, vai ser preciso eu trabalhar esse aspecto impressionista para que você tenha em mente algumas situações importantes. Então, desde já, pegue logo o seu marcador, que hoje nós vamos fazer uma festa aí de destaque no seu livro inteiro, tá? Vamos lá? Ok, então pegue aí, ó. Na segunda metade do século XIX, um grupo de artistas franceses também se opôs à arte acadêmica, aos seus temas históricos e à apresentação de figuras humanas com contornos delimitados e idealizados. Tá? Pegue o seu marcador e já marque aí, já destaque, na segunda metade do século XIX até idealizados. Tá? Se você quiser destacar essa outra informação, ela também é importante, que o desejo desses pintores era retratar a vida moderna com base em suas impressões do momento. Olha, daí nós temos o quê? Impressão, impressionismo. Mas daqui a pouco nós vamos observar que o termo impressionista ele foi um insulto, tá? Calma lá. Aí nós vamos observar o seguinte, dando destaque especial às formas resultantes da incidência de luz nos objetos. O mais interessante é que o impressionismo ele surgiu após o advento da fotografia, tá? E aí lembrando uma outra situação também muito importante. A fotografia, ela é uma impressão, olha só, impressão do momento. Em que situação só quer dizer isso, professor? A situação é a seguinte, se você tira uma foto de uma paisagem, aquela foto ela vai retratar
a impressão daquele momento, tá? A fotografia é um recorte de algo, de alguém ou de uma situação, tá? Então, ali pode estar sendo representada a realidade ou não. Se você faz uma selfie, né, é também um recorte daquele momento. Mas não é o real, porque se você faz uma pose para selfie, a pose ela vai vai de ideia contrária ao que é caracterizado como real. Então, nesse caso, houve uma impressão do momento, mas não foi uma impressão verdadeira. Então, veja o quanto isso tem relevância até na fotografia, tá? Nós vamos ter também aqui, ó, uma informação de que a pintura precisava ser reposicionada em suas possibilidades expressivas. Nós vamos ter uma informação sobre as gravuras japonesas, que apresentavam cenas do dia a dia, com cores vibrantes, traçados simples, tá? Influenciaram também obras do impressionismo, se você quiser marcar não tem problema. E aí nós vamos ter uma outra característica do impressionismo, que foi de se distanciar da geração anterior de pintores, que fazia paisagens ao ar livre e as acabava nos estúdios. Aqui você vai pegar o seu marcador e destaque. Os artistas desse período faziam questão de terminar suas obras no local de observação. Esse estilo de pinceladas aplicadas com liberdade influenciou e continua a influenciar muitas gerações de pintores. E aqui você não pode esquecer deste nome, de que um dos maiores nomes do impressionismo é de Claude Monet. Tá? Esse mesmo, Claude Monet. Tá? É do Monet. Marque. E marque também, tá, o que ele gostava de pintar. Paisagens ao ar livre e de capturar a impressão visual. Tá? Percebem, inclusive, que em algum momento da nossa aula, eu comentei, das nossas aulas, no caso, eu comentei sobre o ócio, de que o ócio, antigamente, ele era criativo. Hoje em dia, ele não é mais tão criativo assim. Tá, professor, mas o que isso quer dizer? Muita coisa. Que aqui o fato do Claude Monet, ou do Monet pintar paisagens ao ar livre, significava que ele aproveitava o seu tempo, matava o seu tempo, como forma de criação. O seu ócio era criativo, tá? Ele pintava no seu tempo livre, tá? Bem, aqui nós temos uma outra informação também de que o termo impressionismo foi cunhado como um insulto, e aí eu vou deixar que você leia isso aqui direitinho, tá? O que eu quero evidenciar é aqui, ó, Claude Monet, impressão sol nascente. Vamos fazer uma análise semiótica dessa imagem impressionista? Vamos lá. Nós temos aqui, então, o seguinte, prestem bem atenção, como que este artista ele era visionário. Tá? Nós vamos observar que a sua pintura possui umas tonalidades mais quentes. Vamos olhar de baixo para cima, depois é mais interessante ter essa visão. Aliás, de cima para baixo. Quando nós enxergamos aqui, ó, nós temos o céu que lembra até uma imagem apocalíptica, né? Por conta da cor que ele utiliza para pintar o céu. É uma cor mais laranja, né? A tonalidade do sol é mais laranja que o próprio céu, tá? De que uma parte do céu. E aí eu gostaria de que você pesquisasse, inclusive, o que a cor laranja representa na pintura, tá? E aí você vai observar que de todas as cores aqui presentes, o laranja ele tem um destaque em contraposição ao preto, que logo mais nós vamos comentar, tá? E aí, lembrando que na física, o preto é ausência de cor. E aqui nós temos uma ausência de cor, tá? Aí, voltando, ó, nós temos uma tonalidade mais voltada para o azul. Depois nós vamos observar que a cor ela vai ficando menos densa, menos quente. Ela começa com uma tonalidade mais quente, mas vai ficando mais fria, tá? E nós vamos observar, inclusive, a figura aqui de canoeiros. E o mais interessante é que o Monet, ele retrata como nome dessa obra, impressão sol nascente. E aí nós vamos evidenciar a seguinte interpretação. Quando o sol nasce,
tá? Ele clareia lugares em que havia ausência de luz. A ausência de luz, por vez, nos faz sentir alguns sentimentos, algumas sensações que são diferentes quando o sol começa a nascer. Quer ver um exemplo? Antes de dormir, você com certeza fica pensativo sobre o seu dia, com certeza você fica pensativo em alguém ou sobre alguém, ou se você feriu alguém de alguma maneira com palavras, ou você começa a pensar em você, se você é uma pessoa amada. Nós temos algumas crises existenciais antes de dormir, né? Isso significa que à noite, o fato de estar sem luz é mais propício para esses momentos existirem. Mas quando o sol nasce, quando começa a ter uma presença de luz, esses sentimentos, essas sensações são deixadas temporariamente de lado, mas retornam quando o sol vai embora. Então observe que esta possibilidade de interpretação, ela causa na gente uma impressão. Ela deixa uma impressão na gente, tá? Agora, se é positivo ou negativo, isso vai depender da sua bagagem cultural, da forma como você interpreta o mundo, tá? Aí você pode perceber, mas qual a figura dos canoeiros? E aí eu quero que você faça essa análise também, tá? Eu quero que você tenha o mesmo olhar que eu estou tendo para a figura dos canoeiros. O que eles representam aqui na imagem do Monet, tá? É interessante, né, evidenciarmos tudo isso. Eu acho o máximo, o máximo. Adoro esse movimento impressionista, tá? Vamos lá, vamos mais além. Nós temos aqui o seguinte, ó. Agora nós vamos observar que um tema recorrente na pintura de Monet são os lírios d'água, tá? Pintados a partir da observação de um jardim em sua propriedade, nos arredores de Paris. Nós vamos observar aqui, ó, Lírios d'Água, de 1919, que é possível perceber a utilização de cores e de luz de maneira fluida. Não é fluida, é fluida, tá? E sem uma delimitação do contorno das figuras. Realmente, nós não temos algo, nós olhamos, imaginamos já o que seja, mas não tem uma delimitação exata. Então, muitas formas assemelham-se a borrões de tintas. Sabe quando a gente está com preguiça de pintar? O Monet, ele lembra muito esse momento. Por isso que daí nós temos o nome impressionismo, tá? É uma pressão voltada de dentro para fora. Não tem a palavra inveja? A palavra inveja, nós temos a preposição in, mais o verbo latino video, tá? Que significa ver. A palavra inveja é extremamente interessante, tá? Quando nós sentimos inveja por alguém, ou por algo, ou por alguma coisa, é um sentimento que vem de dentro para fora, tá? Porque in significa dentro. Impressionismo, uma impressão, né? Uma pressão momentânea de algo de dentro para fora, tá? É diferente de expressionismo, que aí já vou deixar para um outro momento. Então aqui nós vamos entender o seguinte, a maneira de pintar também traz à tona uma liberdade na utilização da pincelada e na execução de cores. Aqui nós vamos ter, sim, uma maneira harmônica que o Monet utilizou em relação às cores, em relação às figuras, tá? Nós vamos observar aqui que ele teve um tom independente. E aí eu volto a dizer o seguinte, você pode perguntar, professor, mas como que o Monet, como é que o senhor consegue enxergar tudo isso em Monet? Como é que o senhor consegue enxergar tudo isso nas obras que o senhor traz para as aulas? E aí eu te respondo, é preciso ter sensibilidade. O estudo da arte e o estudo da linguagem e das linguagens nos faz refletir e estar imersos numa possibilidade de sensações, tá? E isso faz com que criemos sensibilidade. É preciso, turma, é preciso ter sensibilidade em muitas situações da nossa vida. Vocês não devem esquecer de que uma das funções da arte é justamente a fuga da realidade, a outra função é a expressão das emoções, a expressão dos sentimentos, e tudo isso você deve trazer para as nossas aulas de arte. Tudo bem? Maravilha, então. Eu vou fazer o seguinte.
eu vou deixar que vocês leiam essas outras páginas, tá? Façam uma leitura dessas imagens que seguem aqui. Eu vou voltar para elas na nossa próxima aula, não tem problema nenhum, tá? Já vá se ambientando com algumas informações que tem no nosso livro. Eu vou deixar na agenda, na verdade, eu já deixei na agenda as páginas que estamos trabalhando, com que estamos trabalhando, ok? Por hoje é só então. Eu agradeço imensamente a paciência que vocês estão tendo em estar assistindo às videoaulas de arte. Eu sei que é um desafio, na verdade, mas nós vamos passar por esse desafio, por esses desafios juntos. Sei também que estudar de maneira virtual às vezes se torna cansativo, mas em breve nós estaremos no modo presencial. Tudo bem? Então, finalizaremos por aqui. Não deixem de fazer as nossas atividades de arte. Fiquem todos com Deus. Encontrarei vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma.